Bem-vindo ao escritório Almeida Marques Advogados. Bom, talvez você não conheça o nosso escritório ainda, ou talvez já é nosso cliente, mas não conhece um pouquinho da nossa história, e é por isso então que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu quero contar para vocês um pouquinho da história do escritório Almeida Marques Advogados. Tudo começou em 2007 com meu pai, Dr. Júlio Almeida de Souza, e claro, com o apoio da minha mãe, Lodiceia Marques de Souza. Os dois, meu pai como advogado e minha mãe como assistente, começaram a advogar, começaram a defender pessoas que precisavam de receber algum benefício do INSS. Foi o começo da carreira do meu pai como advogado. Ele já havia trabalhado como contador, como bancário, lá na juventude dele, antes do casamento. Ele já trabalhou, inclusive, de pedreiro, que era a profissão do meu avô. E toda essa bagagem contribuiu para que, em 2007, ele iniciasse a jornada na advocacia já com muito conteúdo e com uma boa percepção dos direitos dos trabalhadores. Afinal de contas, ele conhecia os dois lados, tanto o lado da lei como o lado da realidade, da vida do trabalhador brasileiro. Eu comecei a minha jornada no escritório de advocacia em 2012. Antes disso, dos meus 17 aos meus 18 anos, eu tinha tentado trabalhar com uma empresa de calhas. Olha, deixa eu mostrar para vocês. A Brasil Calhas foi uma empresa que eu criei junto com o meu pai, ou com o apoio dele, e eu ficava responsável por fazer orçamentos, levar os montadores de calha para em obra, buscar material, enfim, foi uma experiência incrível, porque neste meu primeiro emprego formal, por assim dizer, com rotina, eu consegui aprender muito, ganhar muita experiência, principalmente sobre relacionamentos, como se comunicar, como conversar com as pessoas, entender o mundo da forma que ele é. Bom, nessa época eu já tinha iniciado a minha graduação, a minha faculdade de Direito, e enquanto era um estudante, essa é a minha carteirinha de quando eu era estudante, eu fui trabalhar com o meu pai no escritório de advocacia, que foi justamente em 2012. De 2012 até o final da minha faculdade, em 2015, eu estudei e trabalhei no escritório aprendendo tanto na teoria, na faculdade, como na prática, no escritório do meu pai. Em 2014, tem uma parte não muito legal da nossa história, que foi um acidente que eu sofri. Nessa época, eu já contribuía muito com o escritório. Eu era um assessor do meu pai direto. Eu fazia um atendimento de suporte ao cliente, passava como estava o andamento de processo, organizava, ajudava ele na confecção dos processos. E quando eu sofri o acidente, foi ali, acho que em outubro de 2014, o escritório sofreu, digamos, com a minha ausência. E claro, meu pai também sofreu. Naquele período, foi um período, eu fiquei internado, fiz 2 cirurgias. Então, foi um período difícil para o escritório, claro, para a nossa família. Mas, graças a Deus, eu me recuperei bem. E depois de aproximadamente 6 meses, eu já estava zero, de volta para o escritório, trabalhando com todo o gás. Meu pai, em 2015, daí já caminhando para o final da minha faculdade, para o final do meu curso, meu pai já estava mais cansado. Também trabalha desde muito novo, desde muito cedo, né, pessoal? E ele já estava querendo diminuir o ritmo de trabalho. No último ano da minha faculdade, eu me dediquei então para a OAB, consegui a aprovação e logo em 2016, no comecinho de 2016, eu já comecei tudo com o pé direito. No final do ano de 2015, já graduado, formado, com a aprovação da OAB, eu e meu pai nos tornamos sócios. Como ele queria reduzir o ritmo de trabalho, ele propôs para mim para que eu assumisse os processos que ele já tomava conta e assim nós fizéssemos uma sociedade. Eu sugeri o nome Almeida Marques Advogados. Como eu já tinha toda a base teórica e a base prática, foi muito empolgante, foi muito gostoso esse início da minha advocacia. De 2015 a 2019, eu me dediquei para que, além do bom atendimento aqui no escritório,
eu queria algo a mais. Eu queria que o nosso escritório pudesse atender pessoas de outras cidades. Eu não imaginava que nós iríamos chegar tão longe, porque a ideia era atender pessoas de várias cidades do estado do Mato Grosso, e não só de Rondonópolis, que é aqui a cidade onde fica a sede do escritório. Em 2019, nós começamos com um atendimento online. Calhou que naquela época veio a pandemia e todo mundo foi forçado a realizar contratações de serviços de maneira online. Como nós já tínhamos uma presença na internet, pessoas de diversos lugares do Brasil começaram a procurar o nosso escritório. 2019 foi um ano muito interessante, de muita transformação. Nós começamos a defender pessoas de vários lugares do Brasil. Todo o nosso conhecimento que nós tínhamos adquirido até aquele momento começou a ser usado para resolver problemas em diversas cidades do Brasil. Foi muito interessante. Começamos a conhecer a realidade de diversos estados do Brasil. Isso fez com que nós aumentássemos ainda mais a nossa base de conhecimento e a nossa experiência. Porque, por incrível que pareça, o processo que acontece lá no Rio de Janeiro, ele é um pouquinho diferente do processo que acontece, por exemplo, lá no Maranhão. E aí foi quando eu percebi também que o Mato Grosso, aqui na nossa região, está muito avançado. Tem muita gente que pensa que o estado do Mato Grosso, ele é interior, ele é aquele pessoal mais antigo, mas pelo contrário. Eu notei que aqui no Mato Grosso, os processos, eles estão muito mais evoluídos que em diversos estados do Brasil. Hoje o nosso escritório realiza esses atendimentos para pessoas de todo o Brasil que precisam resolver problemas de benefícios do INSS. Eu, Wilker Gustavo Marques, é quem faço a maior parte dos atendimentos aqui. Continuo na minha missão de estudar muito os benefícios do INSS, achar as melhores práticas, as melhores estratégias de provar o direito daqueles que confiam no nosso trabalho, para que assim os nossos clientes possam conseguir receber o melhor benefício do INSS. E também, é claro, durante essa jornada de tentar conseguir o benefício do INSS, também ter uma boa experiência, ter um relacionamento com o advogado, poder conversar com o advogado que está defendendo a causa, que na maioria dos casos sou eu, poder ficar atualizado sobre o andamento do processo, receber orientações sobre o que fazer durante o processo. Enfim, essa tem sido a nossa missão. Essa é a história do Almeida Marques Advogados. E eu te convido a fazer parte dessa história, seja sendo inscrito aqui no canal ou se precisar de nossos serviços, fale com a nossa equipe, agenda o atendimento, vamos entender a sua situação para, quem sabe, encontrarmos a melhor solução para que você possa receber o benefício do INSS.